Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Mais uma vez, estamos juntos pela permissão de Deus. E dessa vez, meu amigo, você que já entrou no nosso canal, você dá logo o like, aquele legal, aquele joinha, porque isso é muito importante para a plataforma, para o canal permanecer na plataforma. Então você coloca que você gostou do vídeo, dá logo o seu like, eu gostei. Isso é muito importante para o canal permanecer na plataforma. Agradecendo a Deus e agradecendo aos 85 que já estão conosco. Já entenderam o conteúdo desse canal e já tem repassado para outras pessoas, tentando abençoar outras pessoas. É o alvo desse canal, abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Ela é quem nos abençoa. Nessa manhã para nós, nesse dia maravilhoso que fez o Senhor, Gênesis 16, livro do Gênesis, Bereshit, primeiro livro, o livro do começo, o início, né? Do início, capítulo 16, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro do Antigo Testamento, muito fácil de encontrar, você já achou. Capítulo 16, nós vamos encontrar a história de Sarai e de Agar. E eu quero situar você e extrair daí algumas verdades que são importantíssimas para a nossa vida, tá certo? Capítulo 16, vamos comigo a partir do versículo 7, tá certo? Vamos lá comigo? Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste, dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará a fronteira a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e disse: tu és o Deus que vê. Disse ela: então não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama até hoje Beer-Lahai-Roi, que entre Cádiz e Bered. Só até aí, tá certo? Eu quero situar você nessa história. Se você não tem conhecimento, você não é obrigado a ter conhecimento dessa história. Então eu vou te situar nessa história. Abrão é o patriarca. E ele, junto com sua esposa Sarai, que não podia gerar filhos, recebe uma promessa. Abrão recebe uma promessa da parte de Deus, de que ele ia ter uma descendência, e que sua descendência ia ser incontável. Dele ia ser feita uma grande nação. E Abrão e Sarai eram velhos, e Sarai estéril. E isso demorou muito, não foi instantâneo. A promessa de Deus é no tempo de Deus. Isso demorou bastante. Bastante o suficiente para que nós encontramos aqui, segundo o costume da Mesopotâmia, nós encontramos uma mulher estéril usando uma serva. Sarai vai usar a sua serva egípcia Agar para gerar filhos. Então ela resolve ajudar Deus e oferece a sua serva para, junto com o seu marido, gerar filhos, descendentes. Ela acha que assim a promessa será cumprida. Só que quando a mulher se engravida, a serva Agar, a egípcia, ela começa a desdenhar da sua senhora, que não podia gerar. Então Sarai expulsa Agar da sua presença. É aí que nós nos encontramos no versículo 7. Estando ela no deserto, no caminho para Sur, né? Como nós lemos, ela está voltando para sua terra, voltando para o Egito. Ela desanimou da vida. E aí, perto de uma fonte de água, ela encontra um anjo do Senhor, que é a personificação do Senhor. E o Senhor diz a ela: serva de Sarai, para onde vás? Ela diz que
fugiu da presença da sua senhora e ele diz: volta e te humilha. Mas só que ele lança agora uma promessa. Ele disse a ela que multiplicaria sobremodo a sua descendência e ela seria numerosa. Disse mais: o nome do seu filho será Ismael, porque Deus te acudiu. Ismael quer dizer o Deus que ajuda, o Deus que socorre, o Deus que acode na hora da aflição. E disse mais como seria a natureza de Ismael. Ele seria selvagem, como jumento selvagem, homem domado, homem bruto. E não seria, a mão de todos seria contra ele e a mão dele seria contra todos. Muito bem. E aí, no versículo 13, ela invocou o nome do Senhor e disse: tu és o Deus que me vê. E aí, a primeira vez, uma curiosidade para você, amante da Bíblia, a primeira vez em todos os escritos, inclusive na Escritura Sagrada, a única vez que uma mulher está dando um nome a Deus. Ela está dando um nome a Deus. Fora da Bíblia não tem lugar nenhum dos escritos conhecidos. E na Bíblia aparece uma vez só aqui, quando H diz: o Senhor é o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E ali ela colocou um nome, nomeou a Deus. Muito bem. 3 são as importantes lições que temos para nós nessa breve história de Sarai e de Agar. Primeiro, nós vemos aí o pai da fé, aquele que vai ser chamado de pai da fé, Abraão, contaminado pelo pecado. Todos estão contaminados pelo pecado. Abraão não é diferente. Abraão e Sarai estão contaminados pelo pecado a ponto de duvidar das promessas de Deus. A promessa foi feita pelo próprio Deus e ele não consegue acreditar. Ele duvida. O tempo passou. Ela duvida. Ele duvida. E resolve dar uma ajuda para Deus. Meu amigo, minha amiga, não confiar nas promessas de Deus. Se eu trouxer para o nosso dia, é a mesma coisa de não confiar na palavra de Deus. É a mesma coisa de colocar a palavra de Deus em segundo lugar. E é por isso que nós temos visto o crescimento, a proliferação das seitas, heresias, mentiras e falso evangelho no nosso mundo gospel, no nosso mundo, na igreja brasileira e na igreja mundial. É por isso que nós temos espaço para o louco da internet, dizendo mentira e as pessoas acreditando. É por isso que nós temos espaço para uma igreja fraca, fracassada, que não faz a diferença no lugar onde está, que não salga nem ilumina. É porque os líderes retiraram, as pessoas estão duvidando e a liderança acompanha isso, retirando a palavra de Deus, colocando em segundo plano. Quando eu passo a desconfiar da palavra de Deus, é o mesmo que desconfiar das promessas do próprio Deus. Eu passei a desconfiar de Deus, eu passei a duvidar de Deus. Então abre espaço para tudo isso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que é líder, você que está na dianteira de um grupo, você que foi nomeado por Deus, foi chamado por Deus, isso não produz fé. Essa dúvida não produz fé no coração do povo. A dúvida a respeito da palavra de Deus não produz fé no coração do povo. A dúvida a respeito de tudo que Deus tem feito e prometido para nós não produz fé no coração do povo. Dancinha e musiquinha não produz fé no coração do povo. Mensagem de autoajuda não produz fé no coração do povo. O que produz fé no coração do homem é a palavra. A palavra tem que ser explanada, a palavra tem que ser esmiuçada, a palavra tem que ser mastigada, a palavra tem que ser explicada, a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser vivida para se tornar vida nas nossas vidas. Segundo lugar, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele disse a Agar: olha, Agar, preste atenção, a tua descendência será incontável. E assim foi com a descendência de Ismael. A mesma promessa que foi feita a Abraão, assim foi com a descendência de Isaac. E agora, com a descendência de Ismael, toda aquela nação árabe, todo aquele povo árabe, vem da descendência de Ismael. E ele foi do jeito que Deus assim havia dito: homem bruto, homem violento, homem que não podia ser domado, não podia ser dominado. Assim foi, porque é um Deus que cumpre as suas promessas. Se ele prometeu algo na tua vida, ele vai cumprir na tua vida. Se não foi o homem, se for o homem não acontece, mas se foi Deus que prometeu, vai acontecer na tua vida. E em terceiro lugar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, conta cada dia
Não queira antecipar o tempo. O tempo pertence a Deus. Viva a cada dia. Não tente ajudar a Deus. Não tente modificar o futuro. Nós não temos o controle do futuro. Nós só temos a lembrança do passado, as lições do passado, e nós só temos o hoje. O futuro é uma promessa. O futuro é algo que vai acontecer. O futuro é algo que nós planejamos, nós almejamos. O futuro é algo que queremos, mas é inalcançável, está nas mãos de Deus. Viva cada dia, viva cada momento. Aproveite cada dia, viva cada dia para agradar a Deus, obedeça a Deus a cada dia, viva cada momento da sua vida. Chega de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Não podemos modificar um minuto no passado e não podemos acrescentar um minuto no futuro. Então, viva o hoje, agrade a Deus hoje, obedeça a Deus hoje. Ele tem promessas para mim e para você. Se Deus, de alguma maneira, meu amigo, minha amiga, falou com você através dessa palavra que não é minha, é palavra de Deus. Se Deus falou com você, então dê um like, diga que gostou, compartilhe essa mensagem com seus amigos, suas amigas, seus contatos, seus colegas, para abençoar mais e mais. Que Deus te abençoe nesse dia tremendamente, no nome do seu Filho Jesus Cristo.